Obrigada, Pedro. Eu vou passar a palavra agora para o Guilherme Guignoni. Guilherme, você já está com o controle. Boa tarde, eu só vou fazer um teste aqui com relação à passagem de slides. Ok, está funcionando normalmente. Boa tarde a todos. É um prazer ter recebido esse convite. Bem, eu vou falar sobre dois estudos de caso. O estudo de caso do aeroporto de Vitória e do aeroporto de Montes Claros. Vou falar sobre alguns usos BIM sobre o aeroporto de Vitória, né? Usos BIM aplicado à edificação do Corpo de Bombeiros, sinalização horizontal do aeródromo, pontes de embarque, superfícies livres de obstáculos, utilização do Clash Detections, Power BI, automatização do modelo BIM, dentre outros. Algum desses usos BIM, né, que eu estou apresentando para vocês, aplicados ao caso do aeroporto de Vitória, foram utilizados, adotados durante a obra, né, dessa obra que iniciou por volta, a obra em sua totalidade, né, iniciou por volta de 2011, foi ser inaugurada em 2018, uma obra que compreende um complexo aeroportuário praticamente novo, compreendendo terminal de passageiros, nova pista de pouso e decolagem, dentre outras. Então, a gente assumiu essa responsabilidade, a gente, Infraero, né, de retomar essa obra, e alguns itens, algumas questões a gente utilizou, a gente adotou a metodologia BIM para elevar o desempenho dos nossos processos. O que foi realizado a posteriori também, né? Eu particularmente, utilizei o projeto do aeroporto de Vitória para modelando todo o complexo aeroportuário e validando, testando, apresentando alguns usos BIM, né? Que vão ser apresentados para vocês a seguir. Então, só para vocês conhecerem, né? Conforme eu já mencionei, foi construído um complexo aeroportuário, um case, né, um estudo de caso recente. Talvez aí não teremos uma outra experiência como essa no Brasil, da construção de um aeroporto desse porte, né, 365 mil metros quadrados, compreendendo praticamente todos os componentes aeroportuários de um aeroporto, e a Infraero, né, a gente como fiscalização à época, fiscalização dos projetos e da obra, participou desse processo. Algumas imagens, né, do antes e depois. Bem, falando sobre os usos BIM, vou iniciar aqui pela edificação do Corpo de Bombeiros. Essa obra foi executada pela contratada e a gente fiscalizou tanto os projetos quanto a obra. Foi executada por volta de 2012 a 2014, foi dos primeiros empreendimentos que a gente fiscalizou à época, né, um dos componentes desse complexo, e utilizamos o BIM para, primeiramente, avaliar um aspecto técnico, estético e técnico para o reservatório de abastecimento dos caminhões contra incêndio. Então, pensamos no aspecto estético, utilizamos o BIM para esse fim também. Foi utilizado o BIM também para a modelagem da edificação do Corpo de Bombeiro, validação dos aspectos operacionais. Já existia um projeto à época, entretanto, pelo tempo, né, de retomada da obra, foi necessário adequar os aspectos operacionais. Então, foi importante a utilização do BIM como modelagem, entendimento do projeto e possíveis adequações a serem realizadas. Bem, com relação ao projeto de sinalização horizontal do aeroporto, este projeto também, o projeto de sinalização também já existia para o início das obras, entretanto, foi necessário, em função também do tempo de retomada de obras, promover uma série de adequações, tanto no que se refere à ampliação do pátio de aeronaves, do próprio layout do terminal de passageiros. Então, o projeto foi praticamente todo refeito, e nisso o uso da metodologia BIM foi muito satisfatório, que a gente pôde entender melhor o projeto, foi modelado todas a sinalização dos pátios de aeronaves, pista de pouso e decolagem, etc. Esse projeto, inclusive, concorreu ao Prêmio BIM
BIM, ano passado, na categoria ficou em segundo lugar, e foi um dos cases nossos de aplicação do BIM. Bem, algumas imagens, né? Ok? Utilizamos o BIM também, a gente, fiscalização, utilizou o BIM para a reconfiguração das pontes de embarque. O projeto, até então, no projeto havia uma configuração de terminal de passageiros que incorporava um conceito já ultrapassado de conector. O passageiro saía da sala de embarque e adentrava num conector que integrava todos os portões. Foi alterado esse conceito, ampliou-se a sala de embarque e as pontes de embarque também precisaram ser refeitas. O BIM foi importante também para esse novo entendimento, para pensar num novo projeto de ponte de embarque, para absorver também um conceito de torres. Essas torres, assim como no aeroporto de Brasília, elas funcionam como saídas de emergência, há escadas no interior dessas torres, saídas de emergência e acesso às posições remotas. Então, foi um novo conceito, também um atendimento às inclinações máximas admissíveis, conforme a ABNT 9050. Então, foi mais um uso. Passando agora, foi um exemplo, né, ou melhor, imagens da obra concluída. Agora, passando para alguns exemplos do que eu mencionei como um projeto piloto, que é a modelagem de todo o complexo aeroportuário. Eu realizei essa modelagem no Revit. Em seguida, importei esse modelo para o InfraWorks e a gente conseguiu utilizar a modelagem dos componentes aeroportuários num ambiente georreferenciado, utilizar o sistema de informação geográfica que contempla, né, que o InfraWorks contempla, agregar outras informações, né, outros objetos SIG e incorporar a superfície livre de obstáculos. Quem não conhece a superfície livre de obstáculos, são superfícies imaginárias que elas preservam uma área em que as aeronaves precisam ter maiores requisitos de segurança. Então, determinados objetos não podem estar presentes, etc. E elas têm características particulares, no que se refere a inclinações, geometria e etc. Bem, um uso também interessante é o Clash Detection aplicado a superfícies imaginárias. E neste ponto, o que foi feito? Foi incorporado um modelo compatibilizado, né, do Revit e no InfraWorks, foi trazido para o Navisworks. E por meio do Navisworks a gente faz essa checagem, né, essa Clash Detection. Verifica se há objetos que interferem nessa superfície livre de obstáculos e gera relatórios, verificações e etc. Então, foi um uso bastante interessante. A gente observa aí a posição de árvores existentes. Essas posições a gente pode obter no site de prefeituras municipais, por exemplo, onde a gente tem os dados, as informações, os shapefiles que a gente pode incorporar no modelo, trabalhar no ambiente SIG ou GIS, né? E fazer essas verificações. Bem, algo que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu acho super válido, é que o processo de renderização e animação dos modelos, esse trabalho, não fique apenas no final do processo. Hoje já é reconhecido que se a gente trouxer este trabalho de renderização, animação, ou seja, essa visualização já completa dos materiais, dos componentes, dos recursos, a gente ganha desempenho, a gente consegue acelerar o entendimento de toda a equipe, entendimento do projeto e avançar. Não apenas aquela visualização tradicional do modelo federado, né, do agrupamento dos FCs num Navisworks ou em outra plataforma de verificação, mas a gente consegue absorver mais detalhes e melhorar as discussões e os entendimentos. Alguns exemplos para vocês, né? E aqui a animação que eu mencionei. Então, você consegue incorporar todo o contexto, não só do complexo aeroportuário, como do bairro como um todo, de uma cidade.
inclusive você trazer todas essas edificações, o próprio aeroporto, para um ambiente GIS. Ou seja, você utilizar conceitos de um gêmeo digital e, por que não, incorporar recursos também para captar as informações, né, de um terminal, por exemplo, aspectos de temperatura interna e etc., assim como a Fernanda mencionou, esse conceito de gêmeo digital, trazer também esse benefício que a metodologia BIM oferece. Bem, algo muito interessante também é o uso do Power BI. A gente sabe que um dos conceitos do BIM ou melhor, um dos grandes benefícios do BIM, além da colaboração, é a informação, o benefício de disponibilizar informações no momento adequado. O Power BI é fantástico. Neste exemplo, a gente observa que foi feita uma integração do modelo BIM com o Power BI e todas as alterações no modelo são refletidas no Power BI. Aqui a gente tem um exemplo do gráfico de Gantt, onde a gente mostra custo de materiais, área dos equipamentos, dos elementos e etc. E consegue monitorar tudo e acompanhar. O exemplo do Synop Design, que a gente associa elementos do modelo e agrega informações e consegue visualizar em uma imagem todos os requisitos, né? Algo muito interessante que é também a utilização do Dynamo, né? Então, o Dynamo tem esse potencial, que é automatizar processos. Então, rotinas, trabalhos rotineiros, a gente consegue criar por meio de algoritmos e por meio de uma programação visual, otimizar os processos, ou elevar o desempenho. Neste exemplo, o que foi feito? Foi feita uma filtragem de áreas superiores a 5.000 metros quadrados, e a gente consegue, no modelo, identificar essas áreas por cores. Então, é um dos benefícios do uso do Dynamo, por exemplo, né, que eu estou mostrando nesse estudo de caso. No caso, por exemplo, de projeto mesmo de sinalização horizontal. Então, você pode, por exemplo, criar pisos no Dynamo. Então, você incorpora o DWG, onde você já fez o entendimento onde estarão as linhas de sinalização horizontal. Então, você consegue incorporar, introduzir pisos onde estão desenhadas ou concebidas as sinalizações horizontais no DWG. Você incorpora o DWG para o Revit, utiliza o Dynamo para transformar as linhas, né, as linhas em DWG em pisos. Bem, agora vamos passar aqui para o outro estudo de caso, que é do terminal de passageiros de Montes Claros. Este terminal foi interessante que a Infraero foi responsável pela fiscalização dos projetos e a fiscalização das obras. A contratada executou seus projetos em BIM e nós pensamos em conceber uma metodologia de fiscalização baseada em BIM para fiscalizar esses projetos. Que a gente não apenas atuasse quando recebesse os entregáveis, mas sim, ao mesmo tempo do desenvolvimento dos projetos e execução de obra, a gente conseguisse conversar por meio de um conceito baseado na metodologia BIM, elevando o desempenho, reduzindo revisões de projeto, otimizando a construção, por exemplo. Então, alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês, né? O que foi o terminal antes da obra, a gente observa aqui, e o terminal já com o seu projeto definido. Então, a ideia é a ampliação nas extremidades do terminal, conforme pode ser visualizado, e foi conforme eu mencionei, foi concebida uma metodologia de fiscalização BIM para fiscalizar os projetos. A gente recebia, por exemplo, o modelo federado da contratada, fazia nossas próprias verificações, utilizava um ambiente comum de dados para alinhar a comunicação, conversar, mandar alguns comentários com relação a possíveis inconsistências para a contratada e etc. Então, foi concebida uma metodologia baseada
num ambiente comum de dados e a verificação do modelo, modelo federado por meio da ferramenta Navisworks, né? A gente visualiza em tela que a gente fazia observações no modelo, fazia essa transmissão dos BCFs, né, essas comunicações, trazia também o modelo federado para as reuniões. Então, tudo gerava neste modelo, né? Tanto na fase de projeto quanto na fase de obra. Então, as reuniões eram realizadas, conforme mencionei, utilizando o modelo federado, algumas imagens, tanto do modelo federado, que é o grupamento dos EFCs, né? Quanto da obra, do desenvolvimento da obra. Vocês podem observar algumas imagens. Então, a obra concluída, ela está em sua fase final de desenvolvimento. A gente observa a fachada, alguns detalhes mais próximos, etc. Então, para viabilizar toda essa metodologia que foi concebida durante o desenvolvimento das atividades do projeto e da obra, foi necessário realizar treinamentos. Então, eu desenvolvi videoaulas primeiro para ensinar o Navisworks para fiscalização e absorver a metodologia dentro ou melhor, agrupar, né, a metodologia com a ferramenta tecnológica. Então, tem até hoje está disponível no YouTube esses vídeos. Quem quiser pode acessar na minha página, Guilherme Guignoni, no YouTube, que a gente tem 2 vídeos sobre a utilização do Navisworks e a metodologia de fiscalização de projetos e obras baseados em BIM. Bem, utilizamos realidade aumentada para fiscalizar as obras. Então, o desenvolvimento do projeto e das obras aconteciam e a gente, em paralelo, não ficava apenas, no que se refere ao conceito BIM, apenas aguardando o recebimento dos entregáveis, mas a gente poderia fazer simulações durante a obra, ou antes, né, de executar algum componente ou outro, a gente já ia em loco, verificava, utilizava a realidade aumentada. No exemplo à esquerda, a gente tem aqui um exemplo, já como se a obra tivesse construída, a gente passando pela porta, entrando no saguão. No exemplo do centro, a gente já tem uma simulação da fachada. A fachada foi concebida durante o desenvolvimento do contrato, não havia essa fachada, esse entendimento no início, então foi concebida durante as reuniões, inclusive. Bem, a utilização do Navisworks, ou melhor, o uso, né, da verificação se as superfícies livres de obstáculos estão sendo respeitadas. Então, a gente tem esse recurso que eu já apresentei para vocês, que é a adoção do Navisworks, que a gente consegue fazer essa verificação. Foi fundamental, inclusive, para a concepção, para a volumetria do terminal de passageiros. Se vocês observarem, o terminal de passageiros tem uma volumetria que ela foi pensada para respeitar a rampa de transição, né, que é um elemento imaginário que ela avança com inclinação pré-definida conforme o código de referência do aeroporto, e ela foi concebida, ou melhor, a volumetria foi pensada sobre esse aspecto. Bem, uso do BIM 4D, a fiscalização, ou melhor, a contratada realizou uma simulação da construção, a gente recebeu essa simulação, avaliou, né? Não simplesmente recebemos o AVI, o formato de vídeo, mas a gente recebeu o modelo em si, fez a avaliação, e a gente, se realmente, de fato, era possível, era viável, a gente entendia como ok. Então, a gente não recebia apenas aquele projeto de tapeamento, aquele documento gráfico, a gente recebeu o modelo, e a gente poderia, inclusive, propor novas situações, melhorias nesse tapeamento, propostas de adaptação ao cronograma, porque a gente consegue colaborar também com o nosso conhecimento relacionado à engenharia portuária e a operações, talvez a otimizar o processo de simulação da construção. Lembrando que este terminal de passageiros, ao contrário do caso de Vitória,
ele foi executado durante a operação, continuava a operação do aeroporto e as obras nas suas extremidades estavam em andamento. No aeroporto de Vitória, não, foi concebido um terminal de passageiros novo. Então, teve mais esse desafio que o BIM 4D foi interessante nesse ponto. Então, outro uso interessante que a gente utilizou bastante o BIM, que é chegar a um denominador comum junto com a contratada numa concepção de comunicação visual para o terminal de passageiro, uma comunicação diferente do que até então a Infraero havia desenvolvendo, ou seja, havia alguns normativos que padronizavam alguns detalhes, a gente pensou em uma comunicação um pouco diferente nesse caso. A gente usar até como uma experiência, um case, utilizar, a gente propôs durante as reuniões exemplos de comunicações visuais diferentes, etc., e chegamos nesse denominador. Logicamente, a ideia, a concepção foi da contratada, a concepção final, damos aqui o mérito, inclusive, e o BIM foi interessante para a gente discutir, avaliar e melhor entender. Essa apresentação que eu vou mostrar para vocês, como é que ela foi feita? A gente, fiscalização, recebeu o modelo federado, né, os modelos IFCs agrupados, e por meio deste modelo federado, eu transformei num formato que o software de renderização reconhecesse e incluir todos os materiais pertinentes ao projeto neste modelo. Então, é aquilo que eu estava mencionando no outro case, né? É a oportunidade de a gente visualizar, entender, reconhecer o projeto antes da construção, já com os materiais, com todos os recursos necessários, etc. Enfim, essa apresentação, inclusive, ela está sendo bastante divulgada e já retrata aí o resultado da obra, né? Bem, fizemos também a mesma coisa para o entendimento dos balcões de informação, né? O uso do modelo renderizado, etc. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens, finalizando aqui, né? Soluções pontuais foram logradas, foram conquistadas por meio da metodologia BIM, alguns resultados da execução própria da obra, né? E vocês observam uma grande similaridade com o modelo federado e etc. Por fim, eu coloco para vocês aqui, caso quem queira se interessar mais sobre essa metodologia, eu desenvolvi um artigo, ele está inteiro, completo na minha página profissional do LinkedIn, que é esse artigo, Fiscalização BIM de Projetos e de Obras de Engenharia, que foi baseado nessa metodologia de fiscalização, dentre outros artigos também lá se encontram, como BIM aplicado a aeroportos, dentre outros. Acabei passando aqui. Obrigada, Guilherme. Obrigado, eu que agradeço. Até uma próxima.